fato ou fake? Então eu quero falar sobre isso. Existe de fato o apagão das canetas no Brasil? Ou isso é lenda urbana? Mas eu fiquei em uma outra situação difícil também. Aliás, antes, eu quero fazer todos os agradecimentos protocolares, professor George, Isabela, Soares, Mário Dantas, organizadores desse evento. Mas quando ele me convidou, eu tinha uma outra preocupação e ele sabe que é verdade. Eu disse, meu Deus, quando me disse quem era que formava a banca, a primeira coisa que eu pensei foi, preciso comprar um paletó novo. E assim eu fiz. Eu espero que esteja compatível. A gravata era o casamento. Para simbolizar que o controle sustentável depende necessariamente do casamento do gestor, do controlador, com a Constituição Federal. E esse casamento do gestor com a Constituição Federal, assim como as alianças abençoadas por Deus, não admite divórcio nem separação de corpos. Na minha apresentação, eu falarei da existência do fenômeno do apagão e alguns casos concretos para contextualizar o tema. Assim também, como tentarei estabelecer breves linhas teóricas sobre o que é o apagão da caneta e as suas causas. E eu diria que a grande causa hoje do apagão das canetas, e tanto a doutora Maria Tereza como o doutor João falaram disso, é a insegurança jurídica. Embora alguns falem por aí que a insegurança jurídica no Brasil é uma lenda. Em relação à existência deste fenômeno do apagão das canetas, em reverência até mesmo ao tema deste bloco, deste painel, que é controle sustentável e apagão das canetas, eu vou presumir que ele existe. Mas se não fosse apenas por isso, o Tribunal de Contas da União, a ele já fez referência, o presidente, o então presidente, o ministro Bruno Dantas, citado também pelo doutor João Paulo, disse que a Lava Jato levou a um apagão das canetas generalizado dos gestores, que eram com medo de ser responsabilizados a cada passo. Mas também o Supremo Tribunal Federal, então não é fake, é fato. O Supremo Tribunal Federal também já fez diversas referências ao apagão das canetas por meio de votos de ministros, como Luiz Fux na DIN 7042, Luiz Roberto Barroso na ADPF 1013, tirou os votos. Edson Fachin também, e ministro Gilmar Ferreira Mendes. Eu iria ler trechos desses votos, mas depois que eu preparei a palestra, e aí eu fiz um teste para ver mais ou menos o tempo, eu percebi, quando terminou o teste, que eu tinha passado mais tempo do que o ministro Fux. E aí eu disse, vou ter que reduzir pelo menos 90%, uns 90% do que eu ia falar. E assim eu tentarei fazer. Antes de analisarmos alguns casos concretos, eu gostaria de fazer referência ao que eu chamo de bipolaridade do regime jurídico brasileiro, no que tange a nulidade de atos e condutas administrativas. Isso porque, como eu disse, se há insegurança jurídica, há apagão de canetas. E se há apagão de canetas, não há um controle externo sustentável. Ou melhor, invertendo, a ausência de um controle externo sustentável gera apagão de canetas. E aqui eu faço um recorte para entender que o controle externo sustentável é aquele realizado de acordo com a Constituição Federal. Aquele realizado de acordo com as leis, e não aquele realizado de acordo com a política. Não política no sentido de manifestação legítima da vida em sociedade, mas política no sentido de trocas do toma lá da cara. E é a invasão da política que torna o controle externo disfuncional.
esse controle externo disfuncional gera um apagão das canetas, porque o gestor não sabe se a medida de valor que vai ser utilizada para o controle da sua conduta será o direito ou se será a política. E ele fica sem saber o que fazer. Onde está a bipolaridade do regime jurídico, como eu disse anteriormente? O artigo 53 da Lei 9784 de 1999, a Lei de Reforma do Processo Administrativo Federal, diz que a administração tem o dever de anular os seus atos ilegais. O artigo 53 da Lei 9784 não estabelece uma faculdade, mas uma obrigação de atuação vinculada. É um dever de anular. E quando fala em revogar, ela diz pode revogar, deixando claro que pede distinção entre as palavras deve e pode. Ela diz deve anular. Mas aí vieram a Lei 13.655 de 2018, com uma profunda alteração na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, inserindo na LINDB o que muitos têm chamado de Estatuto da Segurança Jurídica. E, sobretudo, nos seus artigos 20, 21 e 22, a LINDB hoje passou a criar uma série de obstáculos e exigências para a invalidação de atos legais, de modo que aquele sistema binário que nós tínhamos, ou o ato vale ou o ato não vale, ele foi abandonado, já na LINDB. Na verdade, hoje, o nosso ordenamento jurídico estabelece uma inversão. A regra e o comando legal é não anular atos ilegais. E isso eu chamo de bipolaridade. Porque como a lei estabelece uma série de requisitos para a prática dos atos administrativos, e a mesma lei diz ao agente público não anule. Se o ato for praticado em desconformidade com a lei, só anule em última circunstância. O ápice dessa bipolaridade chega na Lei 14.133 de 2021, a Lei de Licitações, a nova Lei Geral de Licitações de Contratos, e ela lá nos seus artigos 147 e 148, ela estabelece 11 requisitos que o gestor tem de cumprir para anular um ato ilegal. 11 requisitos. De modo que, para um ato ilegal ser anulado hoje no Brasil, no ato administrativo, é preciso que haja, que o gestor percorra uma verdadeira via crucis. E aí nós chegamos em uma encruzilhada. E a encruzilhada é o seguinte: não anular um ato ilegal é a primeira lei. E anular um ato ilegal também é a primeira lei. De maneira que o gestor nunca vai saber, na realidade, se deve ou não anular. Entre os requisitos que a lei de licitação estabelece para que um ato administrativo, no campo aqui das licitações e contratos, possa ser anulado, devem ser feitas as análises, por exemplo, de impactos econômicos e financeiros, riscos sociais e ambientais, custos com nova licitação ou contrato, fechamento de postos de trabalho. Olha, eu acho isso muito importante. E a LINDB e a própria lei de licitação, quando vai por esse caminho, passa a adotar uma perspectiva teórica do consequencialismo. É importante que o gestor avalie fechamento de postos de trabalho. Então, eu vou anular este contrato, a empresa vai falir e milhares de pessoas vão ser colocadas na rua. É importante? É importante. Mas isso não deixa de gerar ao gestor uma grande segurança jurídica, porque ao mesmo tempo que a lei diz que o gestor deve cumprir 11 requisitos para anular o ato administrativo ilegal, inclusive com uma fundamentação exaustiva de que há interesse público na anulação, a regra não anular. Hoje a regra não anular. De que há interesse público, ao mesmo tempo, no final da Lei 14.133, ela acrescenta um capítulo no Código Penal estabelecendo uma série de crimes por irregularidade na licitação. Então o gestor fica sem saber o que fazer. Porque lá no início a lei diz: olha, não anule. Para você anular, você vai ter que demonstrar preenchimento de 11 requisitos. Só em última instância você poderá anular o ato legal. Mas também tem o seguinte:
irregularidade, você pode responder por crime, se tiver irregularidade na lei da licitação. Então, isso gera apagão de canetas, porque isso gera uma grande insegurança jurídica. Em obra seminal sobre o tema, Rodrigo Valgas, Direito Administrativo do Medo, uma obra cuja edição, primeira edição foi em 2020, pela editora RT, agora está na terceira edição, que recomenda a todos que trabalham com gestão. É uma obra fundamental para quem trabalha com gestão. Direito Administrativo do Medo, que é outro nome do apagão das canetas. Apagão das canetas é o direito administrativo do medo. Quanto tempo, amiga? Falta outro tempo? Direito administrativo do medo, ele traz algumas situações. O caso do prefeito Dançarino, município de Capela do Alto Alegre, está na Bahia. Um prefeito foi chamado para dançar dançar no forró na festa de São João. Denunciado pelo próprio garantia. O caso das 14 folhas também. Olha que interessante, o gestor ele já estava se defendendo de uma ação de improbidade. E como para se defender da ação de improbidade, ele usou 14 páginas para preparar a defesa da administração. Aí ele respondeu a segunda ação de improbidade porque usou 14 folhas de papel da administração. Ao mesmo tempo que a lei de licitação estabelece toda uma via crucis para anular um ato administrativo ilegal no contexto da licitação. Então, isso gera uma grande insegurança jurídica. E com relação ao prefeito Dançarino, eu gostaria de fazer uma comparação. Será que o problema do prefeito Dançarino, que ofendeu a moralidade administrativa, foi porque ele dançou forró? Será que se fosse samba, estaria permitido? Porque vejam, meus amigos, na última eleição, após a diplomação do atual presidente, o ministro do STF, presidente do TSE, foi comemorado a diplomação. Está em toda a imprensa, CNN, Metrópolis, Revista, eu não trouxe aqui para colocar agora para o seu shopping, mas está lá, CNN, Metrópolis, Revista Oeste, UOL, Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, em tom provocativo, disse: a liturgia do cargo caiu no samba. Então eu pergunto, será que o problema do prefeito foi porque ele dançou forró? Será que se ele tivesse dançado samba, estaria tudo bem? Imagine a final do Fla-Flu, professor Jorge Lungas, com várias acusações em relação à arbitragem, que a arbitragem está sendo parcial, está favorecendo um lado, não está, enfim. Após declarar o vencedor, o árbitro vai comemorar com o time na casa de um advogado que vez ou outra frequenta o Supremo Tribunal Federal de Bermuda. A questão é o seguinte: qual o recado que isso passa para a sociedade? Qual o recado que isso passa para o gestor, para o agente público, controlado ou incontrolado? Esse é o ponto. Qual a medida de valor que será utilizada para análise da conduta? É o direito ou é a política? Esse é o grande ponto, porque se o gestor souber que a conduta dele vai ser avaliada pelo direito, não tem apagão de canetas, porque o direito está escrito. E eu iria, mas não vai dar tempo, fazer críticas aqui ao protagonismo judicial, o ativismo, porque tudo isso é causa do apagão das canetas, conforme a obra do professor Rodrigo Valgas, com a qual eu concordo. Em outra situação, um policial rodoviário federal acumulava várias funções na polícia rodoviária e deixava de bater o ponto. Ele esquecia por vez e acumulou um saldo exorbitante de horas, um saldo negativo. A chefia dele, ele era chefe, e a chefia superior exigiu que ele regularizasse aquela situação, professor Jorge. Não era para ele fazer hora extra, não, para regularizar a situação, porque ele tinha as horas, só que ele esquecia de bater o ponto. Até férias estavam sendo computadas
como faltas. E assim ele fez. Em uma semana, utilizando a senha dele de chefe, ele regularizou e colocou no banco de horas aquelas horas que ele tinha esquecido de marcar. Processo administrativo disciplinar foi punido com pena de suspensão de 2 dias. Eu nunca vi suspensão de 2 dias, isso foi para fugir da prestação, se fosse advertência. Suspensão de 2 dias, encaminhamento do processo do Ministério Público. O Ministério Público fez o quê? Ação de improbidade administrativa. E ação criminal por inserção de dados falsos em sistema informatizado, que agora são querendo incluir passar para crime de ouro. Felizmente, ele foi absolvido. Eram os 2 processos. Então, é óbvio que não se questiona aqui o necessário controle. E tem de haver o controle. Isso é óbvio. O que se questiona é o excesso. O que se questiona é a seletividade. A seletividade do controle. E uma outra causa do controle externo disfuncional que gera o apagão de canetas, o caráter ideológico. E eu não falo sozinho. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho tem 91 anos. É doutor pela Universidade de Coimbra, de Paris. E por que eu falo isso? É para fazer um argumento de autoridade? Não. Mas é porque tem ministro aí que todo mundo que critica a atuação disfuncional da Corte Suprema, ele chama de jurista de internet. Me parece que o professor Manuel Gonçalves Filho não é um jurista de internet. E ele disse que hoje, palavras do professor Manuel Gonçalves, hein, pessoal, para a Polícia Federal não visitar amanhã. Que a Suprema Corte teria se convertido em um tribunal de exceção. Diz o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Implementador de censura. Existe no Brasil um complexo judicial de censura e todos esses fatores são elencados como geradores de apagão de canetas. Porque, mais uma vez, é sua premissa. Se você não lembrar de nada que eu falei, fica só com essa premissa. Qual a medida de valor que vai ser utilizada para o controle da atuação do gestor? O direito ou a política? Essa é a grande pergunta. Deve ser a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal estabelece claramente que todo poder emana do povo e seu nome será exercido diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. O poder judiciário não é eleito toda vez. Poder executivo, poder legislativo. Então é preciso se homenagear o gestor de boa fé. E essa situação de insegurança jurídica no Brasil, embora alguns digam que é uma lenda, ela gera o apagão das canetas. Então, para terminar, o nome aqui está em 95% de redução. Eu gostaria de terminar com o frase de um grande artista,